E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, então no vídeo de hoje a gente vai falar de limites no infinito, tá certo? Então não tem muito o que falar, então eu vou tentar fazer num vídeo só, com 20 minutinhos, tá bom? E você já tem a ideia do que é que acontece. E, bem, vamos nessa! E aí pessoal, tudo bom? Então vamos lá definir o que é um limite infinito. Claro que para definir o limite de f de x quando x tende para mais infinito, eu preciso que o domínio da função f seja ilimitado superiormente. Bem como para definir o limite quando x tende para menos infinito, eu vou precisar que o domínio da função f seja ilimitado inferiormente, né? Por razões, né, claras assim. Tá, então... A gente disse que o limite de f de x quando x tende para mais infinito é igual a um número L, tá? Quando para todo epsilon positivo existir uma constante m positiva, tal que sempre que x está no domínio e o x for maior do que essa constante m, devemos ter que o módulo de f de x menos L é menor que o epsilon, né? Bem, a ideia, pessoal, é o seguinte, por exemplo, você tem L... Tá? Desculpa aqui, Você tem L, tá? E independente de quem é epsilon, tá? Pode ser um epsilon muito pequeno, tá? Pode ser um epsilon muito pequeno. O que essa definição nos diz é o seguinte. Você tem uma função aqui f, vou botar de azul, tá? Que ela tende para L em mais infinito, quando x vai para mais infinito, tá? O que acontece é o seguinte, que isso significa que dado um epsilon qualquer positivo, existe um m de maneira que, estou fazendo a mão aqui, tá pessoal? De maneira que, a partir de algum m aqui, tá? Sempre que eu pegar um x maior do que esse m e aplicar o f, a imagem desse x deve estar nesse intervalozinho aqui de L menos epsilon até L mais epsilon, tá? Então, por exemplo, eu peguei um cara aqui, um m aqui, olha, se você pensar daqui desse m para frente, pelo meu gráfico, né, desse m para frente, ele está entre esses dois pontilhados, esse de baixo e esse aqui de cima, tá? Então a ideia é essa, mesmo que ele vibre, né, de alguma forma, mesmo que ele vibre, não importa. A questão é que, depois desse m, sempre que eu pegar um x aqui e aplicar f, a imagem disso tem que estar aqui entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ou seja, a partir desse m, o gráfico está entre essa reta horizontal e essa reta aqui de cima, né? Essa daqui é a reta L menos epsilon, né? E essa daqui seria a reta L mais epsilon, tá? Então, a partir desse m, o gráfico está aqui no meio, tá? Essa é a ideia gráfica, né, geométrica, tá? E de maneira similar, pessoal, sendo x um conjunto ilimitado inferiormente e f definida nesse conjunto x, a gente diz que o limite de f de x quando x tende para menos infinito é igual a um número L, quando para todo epsilon existir uma constante positiva, tá? Uma constante m positiva, tal que sempre que x está no domínio e x é menor que menos m, tá? M é uma constante positiva, mas eu quero fazer x ir para menos infinito, né? Então eu estou pegando x no domínio com x menor que menos m, isso aqui deve implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, tá? Então eu não vou fazer a ideia geométrica, é parecido, só que para o lado, né, esquerdo aqui, não para o lado direito, tá bom? Então só atentem, pessoal, que eu peguei aqui uma constante positiva m, mas o x tem que ser menor que menos m. Menos m é negativo. Claro, eu poderia trocar por uma constante k negativa e dizer que x era menor que k, tá? É equivalente, é a mesma coisa, né? Tá bom? Ok. Bem, então vamos provar, por exemplo, que o limite de 1 sobre x quando x tende para mais infinito é igual a um limite de 1 sobre x quando x tende para menos infinito, que é igual a zero. Eu vou provar só o do menos infinito, tá, pessoal? O do mais infinito eu deixo para vocês fazerem. Bem, é o mesmo grau de dificuldade. Por causa de um menusinho, pode ser até que esse que eu vou fazer seja um pouquinho só, mas tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Mas eu deixo o outro para vocês fazerem, que pode ser até que seja mais simples, tá?
Então vamos provar que o limite de 1 sobre x quando x tende para menos infinito é zero, tá? Então o que é que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que dado um epsilon arbitrário, deve existir um m, né? É 1 sobre x, tá, pessoal? Vocês sabem que isso vai para zero. Do cálculo vocês sabem, tá? O gráfico dessa função é assim, né? Eita, poxa. É assim. 1 sobre x, o gráfico é assim, né? Então, veja, dado um epsilon, eu vou provar que o limite é zero, né? Então, aqui é menos epsilon mais epsilon, porque é 0 menos epsilon, 0 mais epsilon não fica assim. Tá, então, tenho que provar que, dado um epsilon positivo, tem algum camarada aqui, tal que se o x for menor do que esse menos m, o f de x está aqui no meio, né? O f de x está aqui no meio, ou seja, o gráfico está entre essa reta e essa reta aqui de baixo, certo? Tá, então, dado um epsilon positivo, eu preciso determinar quem é essa constante, tá? Eu vou tomar essa constante, veja que o x, a função é 1 sobre x, então dá para perceber rápido que essa constante é 1 sobre epsilon. Eu posso fazer a conta ao contrário. Depois, pessoal, só no meio do exemplo, né? Depois eu vou fazer um vídeo, depois que terminar o conteúdo de limites, eu vou fazer um vídeo demonstrando só com a definição alguns limites, tanto da parte de limites, né, da definição geral de limites, limites laterais, limites no infinito e limites infinitos também, tá? Só demonstrando, um vídeo só demonstrando, só usando as definições, tá? Então mesmo, né, então vamos seguir aqui, mesmo sem fazer rascunho. Então eu vou tomar m igual a 1 sobre epsilon, tá? Não estou fazendo rascunho, porque é que eu tomei, porque é que esse m funciona, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu quero que Eu quero que o módulo de 1 sobre x menos 0 seja menor do que epsilon, né? O módulo de 1 sobre x é menos 1 sobre x, porque nesse caso o x é negativo. E aí como é que eu vejo que esse m funciona? É o seguinte, olha, se x é menor que menos m, lembre, menos m é menos 1 sobre epsilon. Isso implica, deixa eu fazer aqui com mais calma, essa implicação aí do meio, olha, tá? Lembre que isso aqui é menor do que zero, tá? Isso aqui implica, antes de chegar nessa daqui, eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, inverte aqui a desigualdade. Fica menos x maior que 1 sobre epsilon maior do que zero. Beleza? E aí eu vou inverter tanto o menos x quanto 1 sobre epsilon. Menos x é positivo. Tá? X é negativo, menos x é positivo. Então, isso aqui, quando eu inverto, né, vai trocar. Esse menor vai virar, esse maior, desculpa, vai virar um menor. Então, menos 1 sobre x é menor do que epsilon. E ambos, né, todos os dois continuam positivos, tá certo? Beleza? Porque esse cara é positivo, esse é positivo. Quando eu inverto, continua tudo positivo, beleza? E aí, essa daqui de baixo, olha, é justamente essa, tá? E aí, lembre que o x é negativo, então esse camarada é positivo, então ele é igual ao módulo dele. Beleza? Que nesse caso é igual ao módulo também, né, de 1 sobre x, que é igual a isso. Beleza? Então, esse cara é igual ao módulo de 1 sobre x e é menor do que epsilon. Então, o módulo de 1 sobre x é menor que epsilon. Claro que eu botei o menos zero aqui só porque esse é o limite que eu quero. Beleza? Então, se o x for menor que menos m, onde de m é 1 sobre epsilon, se o x é menor que menos m, então o módulo de 1 sobre x menos 0 é menor do que epsilon. Justamente era o que eu queria provar, né? O módulo de f de x menos o L é 0, é menor que epsilon. Então, 1 sobre x, quando x vem para menos infinito, é 0. Beleza? De uma maneira similar, tá? Vocês provam esse aqui. No caso lá, o m continua sendo esse, né? Mas aí, nesse caso, quando x vai para mais infinito, você vai pegar x maior que m. Por isso que eu até disse que é até mais simples, né? Porque vai ficar assim, 1 sobre x é menor, esse daqui é 1 sobre epsilon, né? Então, 1 sobre x vai ficar menor que epsilon, e os dois são positivos, né? E aí vai implicar justamente no que eu quero. Ok? Bem, tá aí meio que o rascunho da outra, tá? Como é que a gente encontra esse epsilon? Aguarda aí mais uns 2 vídeos, tá, pessoal? Que eu vou parar para fazer alguns desses exercícios, que é limite pela definição, beleza?
e serve até para quem estiver vendo aí, estiver fazendo cálculo 1. Ok? Esse é o gráfico da função 1 sobre x, né? Vocês já conhecem, né? A gente vai ver no próximo que quando x tende para zero pela direita, ela vai para mais infinito. Quando x tende para zero pela esquerda, ela vai para menos infinito. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Agora a gente está vendo que quando x vai para mais infinito, ela vai para zero. Quando x vai para menos infinito, ela vai para zero também. Tá? Nada de novo, né, pessoal? Bem, mais uma vez, pessoal, os resultados que a gente provou na seção 2.1, que tem a ver com limites, desculpem, eles podem ser adaptados para o caso de x tendendo para mais infinito, tá? Lá a gente estava fazendo x tendendo para a, tá? Lembrando que aqui a gente só está tratando o limite igual a um número, tá? Beleza? Então eles podem ser adaptados, beleza? E aí veja, a gente viu no exemplo anterior que o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais ou para menos infinito, dá zero. E aí, usando a regra de operação de limites adaptada para o caso de limites no infinito, usando a regra do produto de limites, né, eu chego que qualquer potência aqui de 1 sobre x elevado a n, com n natural, quando x é para mais ou para menos infinito, isso dá zero. Tá? É porque você divide, né, no múltiplo de n e todas essas parcelas vão para zero. Ok? E agora, mais uma vez, usando uma adaptação do teorema das operações de limites, eu quero estudar o caso quando x é para mais infinito de uma função racional, que é uma função polinomial dividida por outra. Tá? Então aqui eu estou considerando que os termos líderes são esses, né? Ou seja, que o AN e o BM são diferentes de zero, tá? São ambos não nulos. Termo líder que eu digo do polinômio, né? Ok. Então, quando eu vou dividir isso em três casos. Quando os graus são iguais, quando o grau do numerador for maior que o grau do denominador, e quando o grau do denominador for maior que o grau do numerador, beleza? O primeiro caso é quando eles são iguais. O que é que eu vou fazer? Olha, eu coloco um x em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, e aí eu posso cancelar esse xn, sobrando apenas isso aqui, essa parte. Aí o que acontece? Usando aquela propriedade de operação de limites, o que é que eu sei? Tá? Olhando para o numerador, todos esses camaradas aqui vão para zero, exceto o AN. Olhando para o denominador, o único que não vai para zero também é o BN. Tá? Então o denominador vai para BN, o numerador vai para AN e o BN não é zero. E aí eu posso usar, aqui eu estou usando várias regras do produto, das operações, né? Da divisão, da soma, tá? Já usei o do produto também, para provar que cada parcelazinha dessa vai para zero. Então, o resultado desse limite nada mais é do que AN sobre BN. E é assim que a gente faz lá no cálculo 1, e esse é um dos exemplos mais simples, né? Quando você faz x tendendo para mais ou para menos infinito de uma função racional, tá? Quando os graus do numerador e do denominador são iguais, o resultado é inevitavelmente AN sobre BN, tá? Ok. Agora eu vou tratar o caso onde o grau do numerador, do polinômio do numerador, é menor do que o grau do polinômio do denominador. Tá? Nesse caso eu vou colocar em evidência, tanto em cima quanto embaixo, tanto no numerador quanto no denominador, o x elevado a m, que é o grau, m é o grau do polinômio do denominador, beleza? E aí eu corto esse com esse, vai sobrar essa expressão aí todinha, bem grandona. E aí o que acontece? Olha, quando eu olho para o denominador, todas essas parcelazinhas vão para zero, sobrando apenas o BM, que não é zero. Eu tenho que me preocupar com isso no denominador. Só que quando eu olho para o numerador, m menos n é positivo, porque m é maior do que n. Então isso vai para zero, todos esses vão para zero. Então o numerador, na verdade, está indo para zero. E o denominador está indo para BM, né? Claro que isso aqui dá zero. Mais uma vez, lembre que o BM não é zero. O último caso, que é o caso onde o grau do numerador é maior do que o grau do denominador, só dá para tratar na próxima sessão, porque isso deve ir para mais ou para menos infinito. Depende aí da potência, do grau, depende do termo líder, se é positivo ou negativo, então, mas isso não dá para tratar agora, porque isso vai ser um limite infinito, no infinito, beleza? O resultado do limite vai ser mais ou menos infinito, a gente só está tratando quando o resultado é um número, beleza? A gente já falou de funções racionais, eu só quero dar mais um exemplo, tá?
funções que não possuem limite quando x vai para mais ou para menos infinito. Por exemplo, a função cosseno de x, não existe o limite de cosseno de x quando x vai para mais infinito, nem quando x vai para menos infinito. A mesma coisa do seno e várias outras, tá? Isso porque, pessoal, a função cosseno ela oscila, ela fica oscilando muito, né? Tanto e a seno também. Então ela não tende para nenhum número específico. Ela não tende para nenhum número específico quando x vai para mais ou para menos infinito. Para provar isso, eu uso aquele teorema de sequências que relaciona limite de sequência com limite de funções, tá? Que aqui eu posso adaptar para o caso de x ir para mais ou para menos infinito também. Como é que eu faço isso? Bem, eu pego duas sequências indo para mais infinito, por exemplo. Eu pego a sequência 2πn e a sequência π sobre 2, 2πn. Essas duas sequências tendem para mais infinito. Só que quando eu aplico a cosseno nelas, né, quando eu aplico a função nelas, e cosseno de 2πn, cosseno de 2πn é sempre igual a 1. Cosseno de π sobre 2, 2πn é sempre igual a 0. Então, embora tanto o xn quanto o yn ambas sequências estejam indo para mais infinito, quando eu aplico o cosseno, essa primeira vai para 1 e essa segunda vai para 0. Então eu tenho duas sequências indo para mais infinito que quando eu aplico a função, uma vai para um valor, outra vai para outro valor. Então uma adaptação daquele teorema lá, que eu esqueci, eu não anotei aqui o número, anotei 2.21, mostra que o limite quando x tende para mais infinito do cosseno de x não existe. De maneira similar, é só você botar um menos aqui na frente, né? Menos 2πn, π sobre 2 menos 2πn, que você, com o mesmo argumento, consegue provar que não existe o limite do cosseno de x quando x tende para menos infinito, ok? Aqui está o gráfico do cosseno que eu fiz foi pegar xn aqui, que dava sempre 1, xn aqui, né, que dava sempre 1 quando eu aplicava o cosseno, e depois eu pegava xn aqui, olha, que dava sempre, aqui não, vem para cá, porque eu estou de π sobre 2 e π sobre 2, aí depois vem para cá. Eu peguei essas duas sequências que quando eu aplico o cosseno, uma fica constante no 1, a outra fica constante no 0. Mas as sequências, né, quando eu penso as sequências, todas duas tendem para mais infinito, porque a sequência quando eu penso nos valores do x, tá? Ok. E aí, pessoal, uma adaptação daquele teorema que a gente viu na aula passada de limites laterais, tá? Foi assim, se a f é monótona, limitada, então limites laterais de pontos de acumulação à direita e à esquerda vão existir. Foi o último teorema antes do corolário do último vídeo, tá certo? Então ele pode ser adaptado para cá, tá? E aí eu escrevi a adaptação dele porque pode ser não tão direta quanto os outros a adaptação dele. Então seja x um conjunto ilimitado superiormente, e respectivamente você pode considerar ele ilimitado inferiormente, e f uma função definida em x. Se f é monótona limitada, então existe o limite de f de x quando x tende para mais infinito. Respectivamente, se o domínio for limitado inferiormente, existe o limite de f de x quando x tende para menos infinito. Tá? Então isso aqui é uma adaptação do teorema 2.36 visto no último vídeo, no caso de limites laterais. É como se os limites para mais e para menos infinito se comportassem como limites laterais. É como se, tá? É como se. Estou tentando ser informal aqui para aumentar um pouco essa didática, digamos assim, tá, pessoal? Então, eu acabo por aqui, pessoal, esse assunto de limites no infinito, e o próximo vídeo a gente encerra o capítulo de limites, espero, já estou cansado, que fala de limites infinitos, tá? E também vamos falar de algumas indeterminações, tá bom, pessoal? Depois desse vídeo é que eu vou fazer alguns exercícios falando resolvendo alguns limites pela definição de cada um dos tipos, tá bom, pessoal? Então, até a próxima!